Olá, o meu comentário desta semana é a relação entre Bolsonaro e o Centrão. Tapas e beijos. Antes disso, como eu sempre faço, a você que não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva aqui. E convide amigos e amigas a fazer o mesmo para que nós possamos estar sempre em contato. E preste atenção que durante a minha fala vão aparecer meus endereços do Instagram, do Facebook, do Twitter e do meu blog, que são espaços virtuais onde também podemos conversar. Meu tema de hoje vem a propósito da solicitação de vários amigos e amigas. Samuel, Suene, Margot, Davi, Diva, Socorro, Marilda, Edvar, Osvaldo, Anadalva. Me pediram por aqui e pediram também pelo WhatsApp que eu explicasse melhor essa confusão entre Jair Bolsonaro e o Centrão. Por que aliança e por que tanto atrito? Pois bem, são muitos os aspectos e implicações que explicam o que nos permitem compreender a relação entre o presidente Bolsonaro e seu governo e isso que se tem chamado, desde a Assembleia Nacional Constituinte de 88, do Centrão. O que é o Centrão? Centrão é um conjunto de deputados e senadores, geralmente majoritário, pertencente a partidos políticos que se colocam politicamente no centro ou centro-direita, portanto, numa linha de atuação conservadora. Concomitantemente com isso, alguns desses partidos têm vida orgânica, têm estrutura, são mais consolidados e outros tantos, como vem acontecendo nos últimos anos, têm surgido com nomes diversos e, no final das contas, cada parlamentar age segundo seus próprios interesses. Esse nome Centrão, como eu disse, surgiu na Assembleia Nacional Constituinte porque, em 1988, na esteira da derrocada da ditadura militar, existia um volume imenso de reivindicações na sociedade brasileira, tanto na área institucional como na área econômica, social, cultural, das liberdades, represada. E a população se mobilizou. E a representação parlamentar mais à esquerda e progressista vinha conseguindo redigir, digamos assim, uma Constituição bastante avançada. Tanto é que o resultado final é uma Constituição democrática, sim, tanto que na sua promulgação, o então presidente da Assembleia Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, a batizou de Constituição Cidadã. Naquela ocasião, os setores mais conservadores, ligados ao capital financeiro, ligados ao grande latifúndio improdutivo e outros segmentos, reagiram estabelecendo uma articulação no âmbito da Constituinte, formada por parlamentares de centro-direita, parlamentares que gostariam de promulgar uma Constituição que mudasse pouco ou que abrisse poucos espaços para o progresso social e a reafirmação do processo democrático no Brasil. Nas eleições que se sucederam, sempre no Congresso Nacional, Senado e Câmara, se elegeu uma parcela majoritária de parlamentares com esse viés conservador. Acresce que funciona no Brasil um mecanismo de influência dos parlamentares sobre o orçamento geral da União, de tal maneira que cada deputado, cada senador, tem uma cota de emendas ao orçamento que podem apresentar, destinadas a motivações diversas. Só que predomina entre parlamentares conservadores o seguinte esquema: o sujeito é eleito numa determinada região de um certo estado da federação, por exemplo, numa parte do sertão pernambucano. Ele se sente comprometido com sua base eleitoral, vereadores, prefeitos, lideranças locais. Então ele interfere no orçamento geral da União, com sua cota de emendas, exatamente destinando à sua base eleitoral recursos para escola, creche, algumas iniciativas desse tipo, e que, quando são praticadas de maneira honesta, ainda bem. Se no Senado e na Câmara dos Deputados forma-se uma maioria conservadora,
com esse desenho que aqui eu venho resumindo para vocês, o que é que acontece? Para o presidente da República, para o governo governar, precisa de maioria parlamentar. E para ter maioria parlamentar, tem que fazer acordos também com esse segmento majoritário de deputados e senadores conservadores. Isso acontece não apenas no Brasil, mas pelo mundo afora. Lula, por exemplo, se elegeu 2 vezes presidente da República, sendo que a maioria dos deputados eleitos e dos senadores eleitos tinha votado nos seus oponentes. Portanto, tecnicamente, seriam preliminarmente de oposição. Mediante acordos políticos, Lula pôde formar maioria parlamentar dos 2 governos que presidiu. A mesma coisa aconteceu com a presidenta Dilma. E isso, nesses acordos, infelizmente, por força da correlação de forças, digamos assim, no parlamento, o governo tem que ceder espaços. Não apenas cede a agilidade na liberação dos recursos decorrentes das emendas ao Orçamento Geral da União para os redutos eleitorais dos parlamentares que venham a se comprometer em apoio ao governo, como também espaços na própria estrutura de governo. Um exemplo marcante disso é que no primeiro governo Lula foi criado o Ministério das Cidades, que tocou um conjunto de proposições e de iniciativas relacionadas com a questão urbana no país, sob o comando do ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, que era o ministro, e no segundo governo Lula, o Ministério das Cidades passou ao controle do PP. E o ministro, Márcio Fortes, era um homem conservador, muito ágil, muito operoso, porém conservador, e isso contribuiu enormemente para o arrefecimento da luta pela reforma urbana, que é uma luta histórica no Brasil, que começa desde os anos 60, antes do golpe militar, havia alcançado um auge importante no período da Constituinte e nos anos seguintes, e que grande parte do movimento comunitário, popular, envolvido com essa bandeira de luta, terminou sendo, digamos assim, cooptado pelo Ministério, na medida em que o Ministério passou a financiar programas habitacionais populares nas periferias do país. Então, esse é o mecanismo. Quando Bolsonaro se elege, ele, na campanha eleitoral, e uma vez tomado posse, em nome de um combate à chamada velha política, ele diz que não faria acordo nenhum com o Congresso Nacional. Lembram-se disso? Mas acontece que o presidente Jair Bolsonaro, num tempo recorde na história do presidencialismo brasileiro, logo foi perdendo força, foi perdendo prestígio, foi demonstrando incompetência, incapacidade, e sobretudo quando vem a pandemia, em que ele adota uma posição de negação da ciência, negação das orientações da Organização Mundial da Saúde, e de fato se converte numa espécie de mensageiro da morte e conduz um governo em bases genocidas. Foi estreitando a sua base eleitoral, a sua base política, e precisou de fazer acordos. Os acordos que ele dizia que não faria, ele passou a fazer com senadores e com deputados, para obter uma maioria parlamentar. E assim se estabeleceu. Tem aprovado algumas proposições extremamente impopulares, como essa do congelamento por 15 anos dos proventos dos funcionários públicos, exatamente porque conquistou essa maioria. E conquistou essa maioria como? Não apenas garantindo a liberação das emendas ao Orçamento Geral da União, a que cada deputado e senador tem direito, como também numa cota extra, liberou só de uma tacada, comprometeu-se com 3 bilhões de reais, segundo denunciou à época o jornal O Estado de São Paulo. Entretanto, esse apoio ao presidente, advindo do Centrão, não é nada simples. Ele se desenvolve, como se diz na gíria, entre tapas e beijos. Ora, o centro político, em qualquer lugar do mundo, ora pende para a esquerda, ora pende para a direita.
conforme o evolver dos acontecimentos, conforme a correlação de forças. E um elemento muito importante na determinação desse comportamento das forças situadas ao centro e mesmo no centro-direita são as tendências verificadas no eleitorado, as tendências verificadas no conjunto da população, se são pró-governo ou se são de oposição ao governo. De tal maneira que, do Brasil, e personificado nesse centrão parlamentar, dizem os jornalistas em tom jocoso que o centrão não vai ao enterro de ninguém. Ou seja, se o governo faz água, se o governo vai decaindo, vai perdendo força, o centrão, no momento exato, pula fora e passa a ser oposição. Não há nenhuma garantia de apoio permanente. Daí porque a relação com Bolsonaro tem sido entre tapas e beijos. O Centrão imaginava que, além da liberação dos recursos relacionados com as emendas parlamentares ao orçamento da União, o presidente Bolsonaro faria uma reforma ministerial abrindo espaços para que novos ministros fossem indicados pelo Centrão parlamentar. E isso foi prometido, mas até agora não aconteceu. Tanto é que o noticiário registra que o Centrão prepara a rebordosa, prepara a revanche pelo fato de que Bolsonaro mudou o ministro da Saúde e não indicou, ou não nomeou, melhor dizendo, um novo ministro a partir das sugestões que recebera do Centrão. Então, minha gente, é luta permanente. E do ponto de vista nosso, das forças de oposição, nós precisamos sim esclarecer isso para a população, precisamos sim denunciar as negociatas que têm acontecido para que o governo possa ter a maioria circunstancial no parlamento, mas precisamos também prestar muita atenção que nesse bolo chamado Centrão há também parlamentares, mesmo conservadores, comprometidos com a democracia e eventualmente poderão migrar para o campo oposicionista conforme a evolução dos acontecimentos. E isso tem a ver com a ideia que aqui a gente sempre repisa de uma frente ampla de oposição. Quando se pensa em frente ampla, se pensa em frente plural. Um grande conglomerado de personalidades, partidos políticos, grupos de partidos políticos, setores da sociedade, setores do empresariado insatisfeitos com o governo e que se disponham a uma convergência em torno de uma plataforma mínima de unidade para que nós possamos ganhar as eleições do ano que vem para a presidência da República e mudar o rumo do país. Por isso que essa relação entre tapas e beijos, Centrão e Bolsonaro, nós devemos acompanhá-la com muita atenção. Espero ter esclarecido, estarei sempre à disposição daqueles e daquelas que me mandam sugestões de tratamento deste ou daquele assunto aqui no canal. Estaremos sempre juntos. Grande abraço.